E eu queria ler a palavra de Deus em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 12. A cura de um mendigo aleijado. Diz assim a palavra de Deus, em Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Queridos, a palavra milagre vem do latim mirare, significa admirar-se. Ou seja, falar de milagre é falar de algo admirável. Um evento miraculoso é aquele que ultrapassa o que se poderia esperar, que ultrapassa o que seria óbvio, que ultrapassa o que a gente tem por compreensão natural. Mas muita gente, quando se fala de milagres, tem definições outras. Por exemplo, os monofisistas dizem que Cristo era humano e também divino, a parte divina continuava fazendo milagre, e só Ele poderia fazer milagre. Nós não vamos viver milagre. Alguns têm explicações naturais que dizem: olha, não foi bem milagre, porque depois que o milagre acontece, é fácil arrumar uma explicação natural. A pessoa está desenganada, vai morrer de câncer, já tem 20 órgãos tomados, aí a igreja ora, clama, aí quando ele fica curado, alguém fala assim: rapaz, que quimioterapia poderosa, sim ou não? Que tratamento? Não, foi folha de gengibre, não, foi canabidiol, não, foi cogumelo do sol, não tinha isso na televisão? Então a gente, depois que o milagre acontece, é mole arrumar uma explicação para o milagre, e tem gente que faz isso, tudo quanto é milagre, tenta explicar de forma natural. Existem algumas pessoas que dão explicações simbólicas, dizem: não foi milagre, foi uma explicação, foi um conto, foi uma história, para poder relatar uma situação, para relatar um princípio. Ora, e os milagres que a gente vive hoje? É para relatar o quê? É só para relatar princípio? Alguns dizem que são invenções fraudulentas,
Dizem que tudo está na Bíblia, não é verdade. Que isso é invenção. O problema é que os milagres continuam acontecendo. Então não é um fato histórico da Bíblia. Alguns dizem que são acontecimentos psíquicos. O poder da mente humana é enorme, capaz de realizar prodígios. Então estão dizendo que com a mente humana a gente consegue fazer qualquer coisa. Mas os estudiosos do pensamento humano sabem que a nossa mente tem um potencial incrível, mas ela tem limitações sobre a metafísica. Alguns dizem que os milagres são explicações hipnóticas, uma ilusão mental, uma hipnótica teria acontecido. As pessoas não viram o milagre, mas a sensação foi que teve um milagre. Então, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só, gente pra caramba viu Jesus, então foi uma hipnose, a hipnose ficou durando, hein? Semanas de hipnose, porque ele ficou 40 dias na terra, pensa em 40 dias de hipnose social. Alguns dizem que os milagres são aplicações psicossomáticas. Não, algumas curas são questões psicossomáticas, é verdade, tem dores que você sente no corpo, tem problemas que você tem no sangue, tem problemas que você tem de algum tipo de dificuldade intestinal, que você está com um bloqueio que não tem a ver com o biológico, são situações emocionais, situações psiquiátricas talvez, são situações que envolvem suas emoções e que geram no seu corpo algum tipo de ação, isso é verdade, mas todo milagre agora é psicossomático? Alguns dizem, enfim, que os milagres, eles são histórias reais, histórias bíblicas que aconteceram, e nós aqui estamos nesse grupo. Nós cremos nos milagres porque eles nos ensinam até hoje e porque eles continuam acontecendo até hoje. Agora, muita gente procura os milagreiros. Porque tem uma irmã, tal lugar, mandou de oração, tal, cheio do poder. Eu tenho muita dificuldade de achar que alguém é detentor de milagre. Eu acredito que um servo de Deus em oração, ele ativa o Espírito Santo faz o milagre. Porque senão Deus começa a dividir a glória dele com alguém. Um dia ela falou assim: pastor, o senhor tinha razão, a irmãzinha lá tem alguns problemas. Eu falei: mas por que você está falando isso? Falou: pastor, porque na última vez que eu encontrei com ela agora, ela falou para mim que o meu pai queria conversar comigo, e o meu pai morreu, e se o meu pai quer conversar comigo, é sessão espírita, e eu não sou espírita, eu sou cristã. Então ela tem um pensamento que não é o meu, respeito dela, mas não é o meu. Enfim, milagre envolve dois tipos de comportamento. O primeiro comportamento das pessoas é o exagero. Em tudo eles querem ver milagre, em tudo eles querem ver o sobrenatural. Pastor, olha só, o diabo me deixou resfriado. Não, querido, você pegou chuva, ficou no vento, um frio danado, e você ficou resfriado. O nome do capeta é você. Você não se cuidou. Sim ou não? Tem lei natural, não tem? Pastor, lá no meu trabalho, todo mundo me odeia, porque eu sou crente em Jesus,
porque eu amo Jesus. Pastor, a perseguição, coisa do inferno. Aí você fala assim, mas o irmão fulano é da mesma empresa e todo mundo gosta dele, véio. Aí você vai descobrir, ninguém gosta de você lá, meu irmão, porque você é grosso, você não cumprimenta ninguém, você não fala legal com ninguém, você desrespeita os outros, ninguém quer trabalhar na tua equipe. Você, quando tem um problema que você vê que vai cair na sua conta, você arruma alguém para culpar. Então ninguém gosta de você, porque você é chato. Você é Zé Ruela. E você está achando que é espiritual, que é sobrenatural. Não. Nós temos mania de espiritualizar tudo. Tem gente que sai aqui, passar agora uma pomba aqui, ó. Voa aqui, abriu a porta, ela entrou. Olha aí, pastor, o Espírito Santo chegando. Sim ou não? Tem gente que é o exagero. Mas tem gente que é a negação. Tem gente que é a negligência. Jesus não negligenciava milagres. Milagre no tempo certo pode fazer muito em favor da fé. Uma tese absurda é de que os milagres não são necessários, não são importantes e não são para essa época. Nós temos que provar dos milagres. Nós temos que crer nos milagres. Pastor, mas eu não vejo Deus transladando alguém como fez com Filipe no passado. Talvez porque agora tem carro e avião. E Deus fala, não, vai de carro, pô. Pega um avião, pega um barco, pega uma voadeira. Eu não preciso fazer milagre com o que você pode fazer, quem está entendendo? Ah, pastor, mas eu não tenho visto cura desse tipo. Não, você tem visto, só que porque alguém tomou um remédio, quando ele é curado, você bota na conta do remédio. Mas quando morre, foi Deus que não ouviu a oração. Quando dá certo, foi o tratamento. Mas quando dá errado, orei à toa. Quem está entendendo? Estão me compreendendo? Amém? Então, a gente precisa não negar os milagres, crer nos milagres. E se nós colocamos fé sobre alguma coisa, quando acontece, não tente minimizar o milagre. Ah, pastor, então, quando eu ficar doente, eu nem remédio vou tomar, para ter certeza que é milagre. Aí você morre com a certeza de que você foi burro. Porque quando Deus dá alguma coisa, não quer dizer que Ele não vai dar outra. Quando Deus te dá uma oportunidade, não quer dizer que Ele não vai fazer além da oportunidade. Quando Deus te dá uma medicação, não quer dizer que Ele vai fazer o que a medicação não pode. Faz a tua parte, Deus faz a dele. Quem está entendendo? Então nós precisamos hoje não negligenciar o milagre. Agora, milagre não é a ação de um homem. Milagre é a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz o milagre. E nós tivemos aqui agora uma ação do Espírito Santo através da vida de Pedro e João. Eles estavam entrando no templo de Jerusalém. E quando você entra no templo, tinha uma escadaria, está lá até hoje essa escadaria. Quem sabe você não vai a Israel comigo, depois dessa guerra aí, você vai comigo, e a gente vai subir a escadaria do templo. Jesus passou por ali, está lá até hoje. Jesus passou por ali, Pedro passou por ali, João passou por ali, Maria foi procurar Jesus, passou por ali. É emocionante, é emocionante. Eu já chorei naquela escadaria muitas vezes. E eles estão subindo a escadaria, quando chegam na porta para entrar no pátio do templo, tem um mendigo. E o mendigo, ele também é o quê? Aleijado. O mendigo fala, me dá um dinheiro aí, dá um negócio aí, estou precisando comprar umas comidas, comprar uns negócios para mim, por favor, me dá um dinheiro aí. Ele nem olha para Pedro e João, ele está cabisbaixo, prostrado, fala, me dá um dinheiro aí. Pedro olha para ele e fala assim, olha para mim. O aleijado faz assim, ó. Quando ele olha para Pedro, Pedro fala para ele, não tenho prata nem ouro. Acho que ele pensou assim
num flash de segundo, ele pensou: dancei, mais um vai querer me dar pão duro, mais um vai perguntar se eu quero um biscoito. Mas Pedro continua: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Ele falou: opa, está vindo alguma coisa, será que é ruim ou é bom? Em nome de Jesus, Pedro diz. Quando fala Jesus, o paralítico fala: já ouvi falar dele. Já ouvi falar dele. E então Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, ande. Não diz o texto que o paralítico falou assim: está de brincadeira, né? Você sabe quanto tempo que as minhas pernas estão mirradas? Você sabe há quanto tempo que eu não levanto daqui? Você sabe há quanto tempo que eu estou nessa situação? Você vem falar para eu andar? Você não falou nem para eu levantar, você falou para eu andar. Mas Pedro estende a mão para aquele homem, e ele pega na mão de Pedro. Olha o texto, os detalhes merecem atenção. E ele estende as mãos de Pedro, pega nas mãos dele, e ele levanta. E quando ele levanta, diz o texto que ele começa a andar, e ele vai sentindo a perna, e ele fala: nossa, está funcionando. E ele começa a saltar, diz o texto. E ele entra no pátio do templo, ó, serelepe, vibrando, saltando, pulando. E quando ele faz isso, um monte de gente que conhecia ele na porta do templo esmolando, vem ver o que está acontecendo. E eles descobrem que aquele homem foi curado pelo Espírito Santo através da vida de Pedro e João. Meus irmãos, nós estamos chegando no fim do ano. E tem milagre que você espera há muito tempo. Tem milagre que você anseia há muito tempo. Tem milagre que você já engavetou. Porque você já nem acredita nesse milagre mais para você. Mas hoje eu vim aqui dizer que Deus tem milagres para você, sim. E que tem milagres que não aconteceram porque você não ativou o milagre. Não aconteceram porque você não acionou a alavanca do milagre. Todo milagre tem propósito. Todo milagre foi provocado. Quando Jesus estava lá com o povo faminto, alguém falou assim: o povo está com fome. Ele foi lá e multiplicou pão e peixe. A mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus e falou para ele assim: eu toquei no Senhor porque eu disse, se eu tocar nele eu vou ser curada. E Jesus falou: o quê? Filha, tua fé te salvou. Quando ele estava lá com Bartimeu, na entrada de Jericó, Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chega até ele e faz uma pergunta óbvia, vira para um cego e fala assim: o que você quer? Ele fala: eu quero ver. Jesus sabia que ele queria isso, mas Jesus queria que ele ativasse o milagre, que ele dissesse qual era o milagre, que ele provocasse o milagre, que ele não tivesse dúvida de que Deus estava respondendo a um milagre, um pedido de milagre. Por isso hoje, eu quero responder como que a gente pode provar um milagre, pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos provar do milagre, primeiro, à medida em que investirmos em intimidade com Deus. Olha o que diz o versículo 1. O versículo 1 diz algo maravilhoso. Vai dizer assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João, 3 horas da tarde, estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. Eles paravam no meio do dia, um tempo, às 3 horas da tarde, para buscar a Deus. Muitas vezes nós queremos o milagre, mas nós não queremos a intimidade. Muitas vezes nós queremos a resposta, mas nós não queremos conviver com quem responde. Muitas vezes nós queremos algo extraordinário, mas não queremos a convivência
com o Deus extraordinário. Nós estamos, às vezes, desperdiçando o milagre, porque não entendemos que o milagre sem Ele não vai ser milagre, pode ser prejuízo. Certos milagres, se você não tiver íntimo de Deus, pode virar um problema na sua vida, pode virar uma tragédia na sua vida. Queridos, eu tenho muita dificuldade com gente que se diz acionador de milagre, mas que é arrogante, que não gosta de gente, que quando vai num lugar pregar, é um monte de exigência. Eu não consigo imaginar que é ativador de milagre alguém que não tem um coração quebrantado. Sabe, tem gente que se diz ativador de milagre que nem igreja tem. Prega um monte de igreja, mas você pergunta, qual a sua igreja? Quem é o seu pastor? Quem é a sua liderança? Para quem você dá a sua orelha para puxar? Você não vai ter resposta. Você precisa ter intimidade. Não se trata de personalidade, de cultura, de formação, de teologia, mas de experiência com Deus. Segundo lugar, nesse primeiro lugar aqui, eu me lembro de Enoque. Lá em Gênesis, nós não temos nenhuma informação de que Enoque construiu uma igreja, pregou para multidões, operou milagres para cá e para lá. Nós não temos qualquer informação dessa. A única coisa que fala sobre Enoque é que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Meus amados irmãos, temos que andar com Deus, senão o milagre que esperamos pode significar distanciamento de Deus. Pastor, não estou entendendo até agora como é que o senhor está falando isso. Tem pessoas que pedem para Deus abençoar suas empresas, sim ou não? Tem pessoas que pedem para Deus abençoar suas finanças, sim ou não? Tem pessoas que pedem para Deus abrir portas que eles não estão conseguindo enxergar, sim ou não? E quando isso acontece, muitas vezes, eles não têm mais tempo para trabalhar na igreja. Muitas vezes, eles se envolvem com alguém e deixam a família. Muitas vezes, eles não têm mais tempo para os filhos. Vivem em função do trabalho e dos benefícios que aquilo lhes gera. Então, o milagre, muitas vezes, vira destruição. Quem está entendendo? Em segundo lugar, nós vamos provar dos milagres pelo poder do Espírito à medida em que tivermos discernimento espiritual. No versículo 6, nós vamos ler algo interessante. Diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O que o mendigo pediu? Dinheiro. Mas houve um discernimento espiritual de Pedro, de olhar para ele e ver que o que ele queria mesmo era não depender de ninguém. O que ele queria mesmo não era ficar recebendo esmola dos outros. Ele queria ter uma vida útil, uma vida produtiva. Ele queria mesmo não depender de ninguém. Houve um discernimento espiritual sobre o que realmente faria diferença na vida do aleijado. Mas houve um discernimento espiritual para discernir também o que o Espírito Santo queria fazer. Porque ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Não disse, talvez te dê. E ele fala, em nome de Jesus, o Nazareno, ou seja, nós estamos afinados, Senhor, é agora, milagre aqui, o cara vai andar? Vai, beleza. Em nome de Jesus, ande. Nunca na Bíblia um pedido desse deixou de ser atendido. Nunca na Bíblia uma ordem de um dos apóstolos para a cura de alguém deixou de acontecer. Qual é o segredo?
Discernimento espiritual. Às vezes, nós não temos discernimento espiritual e nós oramos errado. Presta atenção no que eu vou falar. Presta muita atenção. Às vezes, a gente ora muito errado. Dá um exemplo, pastor. A pessoa vira para mim e fala assim: pastor, ora para o meu marido voltar. Ele foi embora. Pastor, ora para ele voltar. Eu amo meu marido, pastor. Ora para ele voltar. A gente fala o quê? Oh Deus, traz de volta o fulano, que ele volte para casa. Essa oração está certa? Não sei. Porque pode ser que o Espírito estivesse dizendo assim: cara, nem ora por isso, que isso já está resolvido, ele está doido para voltar. Ora certo. Como assim, Senhor? Ora para ela estar preparada para receber. Quem entendeu? Porque se ele voltar e ela continuar do jeito que ela é, quando ele sair, ele não volta nunca mais. Se eu fosse você, eu pensava na sua vida depois dessa afirmação que eu fiz agora, tá? O que você está orando errado? O que está faltando discernimento espiritual? Às vezes a pessoa fala assim: pastor, ora pela minha tia, pastor, ela está tomada de câncer, tem 15 órgãos tomados, pastor. Ô, minha irmã, sério? É, pastor, a família inteira está sofrendo. O médico já falou: prepara a família, porque não tem jeito. Aí a gente começa a orar: Senhor, repreendemos a doença no nome de Jesus. Senhor, vai sobre cada órgão colocando a tua mão, removendo o câncer. Senhor, vai em cada célula, Senhor. Aí um dia a pessoa vem aqui e fala: pastor, que alegria, pastor. O que foi? A minha tia, pastor, fez quimioterapia, saiu o câncer do monte de órgão, fez a radioterapia, saiu dos outros órgãos, e o único órgão que ficou doente, ela fez a cirurgia, conseguiu remover completamente, pastor, está curada. Aí o que a gente fala? Oh, glória a Deus. Cadê a tua tia? Ah, ela falou que um dia vem agradecer. Ah, um dia ela vem agradecer. Tem 10 anos. Talvez o que eu devesse ter orado é: Senhor, tira o câncer do coração dela, da alma dela, antes de tirar do corpo. Que ela possa reconhecer o Senhor no milagre dela. Que ela possa ter gratidão ao Senhor pelo milagre dela. Que ela possa se debruçar sobre a tua palavra depois do milagre dela. Porque muitas vezes a gente ora pelo milagre, mas a gente ora pelo milagre que não é o mais importante. O milagre que não é o milagre completo. Quem está entendendo? Você precisa ter discernimento espiritual. Uma vez, uma irmã foi aqui da igreja, aí ela estava doente, muito doente, um câncer mesmo. E aí, o desespero bateu nela, ela foi numa igreja lá de um cara que era o bambambam dos milagres. Ela foi para a igreja, vou fazer o quê? A pessoa está desesperada, vou falar o quê? Tem que respeitar o momento da pessoa. Aí, morreu. Interessante, que eu fui fazer uma visita a essa irmã, cheguei na casa dela, estava visitando ela, aí ela falou assim: pastor, há uns dias atrás eu tive uma queda. Você caiu? Caí, pastor. Aí eu falei: mas você tinha falado que você estava curado e você caiu. Falou: mas o fulano de tal, o líder lá que ela foi, ele me explicou. Eu perguntei para ele: o que ele explicou? Ele falou assim: minha irmã, você passou por uma cirurgia espiritual, você está no pós-operatório. Eu tenho que ouvir isso ainda. Que Deus, quando faz uma cirurgia espiritual, tem que ter pós-operatório. Pelo amor de Deus, hein, doutor Alexandre? Misericórdia, hein? Essa irmã veio a óbito, infelizmente, uma irmã de Deus, maravilhosa, nos ajudou muito aqui. Quando ela veio a óbito, chego eu no enterro dela. Quando eu chego lá, o pessoal da igreja lá que tinha profetizado, que ela ia pelo mundo inteiro pregando, que não sei o que lá, agora estava dentro do caixão.
estava lá soprando na cara dela. Você estava comigo, Nádia? Nádia é Highlander nesse negócio aqui. Estava em todas. O pessoal soprando na cara dela. Irmão, quase que o defunto levanta do bafo que estava tanta gente soprando na cara. Soprando na cara, soprando na cara, soprando. E pior que eles sopravam na cara e eles falavam um ponto assim, tipo assim, está começando, está começando. A família, quando eu cheguei, estava desesperada. Pastor, o senhor assume, o senhor assume. Eu assumi aquele momento de gratidão pela vida daquela irmã, aquele momento de celebração pela vida preciosa que ela era, pelo amor que ela tinha a Deus. Mas que ambiente terrível. E ninguém ressuscitou. Eu até queria que ressuscitasse, que eu amava muito aquela irmã, mas faltou discernimento espiritual. Terceiro lugar, se nós queremos provocar o milagre, ele virá à medida em que buscarmos milagres para cumprir propósitos de Deus. No versículo 9, olha o que a gente lê no versículo 9, irmãos. Diz assim: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Irmão, milagre não é só para você usufruir de uma coisa sobrenatural, não. Quando Deus faz um milagre, tem propósito pedagógico. Deus quer ensinar coisas através de milagre. Tem propósito de avivamento. Deus quer incentivar o seu crescimento espiritual através do milagre. Tem propósito de santidade. Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele por conta do milagre. O milagre não vem do nada, não. Deus tem alguma coisa a fazer quando Ele manda um milagre. Aquele homem estava lá, daqui a pouco ele estava correndo, pulando, saltando, louvando a Deus, louvando a Deus. Veio todo mundo do pátio do templo e seguiu Pedro, João e ele, querendo saber o que foi. E então ele disse: aqui, o Espírito Santo. Eles oraram em nome de Jesus e eu fui curado, as minhas pernas se fortaleceram, eu estou forte, eu estou podendo andar, caminhar. Deus é fiel. Meus queridos irmãos, Deus nunca vai fazer um milagre na sua vida se não tiver um propósito que você vai cumprir depois do milagre. E a pergunta que eu vou fazer agora é para te provocar. Câmeras em mim. Qual é o milagre que Deus fez na tua vida que você deixou sem propósito? Qual é o milagre que Deus fez na tua vida que ninguém se converteu por causa disso? Que ninguém foi edificado por causa disso? Que ninguém foi ajudado por causa disso? Que ninguém teve comida na mesa por causa disso? Que ninguém recebeu amor por causa disso? O milagre chegou em você e parou em você. Ei, milagre de Deus começa na gente, termina em alguém. Se eu fosse você, eu botava essa frase na internet, tirava uma foto aqui hoje, botava. O milagre na vida da gente começa na gente, mas termina em alguém. Se você, eu marcava isso lá, botava lá, para todo mundo ver que está vendo revelação de Deus aqui. Meus amados irmãos, nós não podemos achar que o milagre é, Deus quer me abençoar. Não, Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você faça algo além. Lembra quando Jesus encontrou lá em Lucas 7 com a viúva de Naim? Jesus estava com um grupo de pessoas felizes, cantando louvores, exaltando o nome dele, vindo, vibrante. De repente, o cortejo da alegria encontra com o cortejo da tristeza. Uma viúva enterrando seu único filho. A mulher chorava.
meu filho, se eu pudesse eu morrer no seu lugar, meu filho. Filho, que falta você vai fazer, filho? Jesus vem com o cortejo da alegria e encontra com o cortejo da tristeza. Jesus olha para a cena e fala: para aqui, gente, segura aí. Os discípulos param, ele vai até a mulher e fala assim para ela: não chores. E diz a Bíblia que ele se moveu de íntima compaixão. As lágrimas daquela mãe que enterra o seu filho mexeram com Jesus. E ele fala: mãe, só um instantinho. Ele vai no caixão do menino e fala: menino, pelo amor de Deus, não quer ver tua mãe chorar não? Levanta, dá um abraço nela. O menino levanta do caixão. O cortejo da tristeza se torna o cortejo da alegria, porque onde Jesus está, a esperança está, a alegria está, a fé está e o poder está. Meus amados irmãos, mas quando nós vamos ativar o milagre? Nós vamos ativar o milagre à medida em que aprendermos a dar toda a honra a Deus. Sabe, às vezes acontece milagre e a gente fica todo bobo, todo besta. Um milagre na sua vida financeira e você começa a achar que é melhor que os outros. Um milagre na sua vida profissional, você começa a achar que você é melhor que os outros. Um milagre na vida do seu filho e você começa a tripudiar, contar as histórias para tripudiar do outro que não tem um filho tão bom quanto o seu. Às vezes o milagre te estraga, você já é meio estragado, hein? Lembra disso, você não é tão bom quanto você pensa não. Você não. Você precisa muito de Deus, e eu também, sim ou não? Nós não somos tão bons assim, não somos não. E aí, olha o versículo 8, diz assim o versículo 8: e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, quando o homem foi curado, ele não se curvou diante de Pedro não. Quando ele foi curado, ele não se curvou diante de João não. Quando ele foi curado, ele entendeu claramente que foi Deus que o curou. E Pedro vai dizer assim no versículo 12: ei gente, vocês estão olhando para a gente? Vocês nunca viram Deus fazendo as coisas não? Vocês estão achando que a gente é alguma coisa? Nós somos instrumento do Senhor. Quem fez foi o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Pedro faz questão de frisar que quem faz é Deus. E o homem adorou a Deus. Sabe, às vezes tem gente que fala assim: pastor, o meu nome é milagre. O que Deus fez na minha vida é milagre. O que eu estou vivendo é milagre. Uma vez eu conheci uma mulher que ela foi alvo de um milagre mesmo. Pensa numa cura incrível. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou boba. Ela começou a achar que ela era detentora do milagre, que ela era melhor que os outros, que ela era mais espiritual dos outros, que ela tinha mais comunhão com Deus que os outros. Pura misericórdia de Deus, não merecia nada. Nós não merecemos nada. Deus foi lá e interviu na vida de alguém que vacilava direto, pisava na bola direto, escorregava no quiabo, no tomate, tudo que você imaginar. Viajava na maionese, viajava na Hellmann's Airlines. Foi alvo do milagre e fica bobalhada. Milagre na minha vida, milagre. Ei, milagre aconteceu? Era você estar de joelho, dizendo: Deus foi bom comigo. Deus foi bom comigo. Deus teve misericórdia. Mas tem gente que Deus faz um milagre, ele começa a achar que é ele. E
talvez alguns milagres na sua vida não aconteceram. Por quê? Porque a sua falta de intimidade com Deus faz Deus entender claramente que se o milagre chegar, você vai ficar tão ruim, mas tão ruim, que se você for morar sozinho, você foge de casa, você não vai se aguentar. Você vai se olhar no espelho e vai ter raiva. Você vai morder a língua e vai envenenar. Tem milagre que Deus está doido para te dar. Ele só queria que você tivesse a intimidade que prepara para o milagre. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra? Quem dá um glória a Deus? Diz que um dia um elefante ia atravessar uma ponte comprida de madeira e corda. Sabe aquelas pontes que tem na China, que vai balançando ali, sabe? O elefante ia atravessar uma ponte daquela. Tinha um camundongo perto, falou assim: "Ô elefante, vai atravessar? Vou, dá uma carona aí." O elefante foi, pegou com a tromba assim um camundongo, botou nas costas, falou: "Vamos embora." E eles atravessaram a ponte de corda e madeira. Quando chegaram lá do outro lado, o camundongo virou para o elefante e falou assim: "Nós balançamos a ponte, hein?" No reino de Deus está cheio de gente assim. Deus Todo-Poderoso balança, faz a coisa, e eles dizem: "É Deus, nós estamos balançando a coisa, hein? Nós estamos fazendo, hein? Nós estamos fazendo mesmo. Deus, eu e você junto, que parceria, hein? Nossa, você deu sorte de me ter, hein?" Ei, Deus quer te usar, mas Ele quer que o seu coração esteja preparado para que Ele te use mais e mais, amém? Mas para terminar, nós ativaremos o milagre na nossa vida à medida em que entendermos o que é exercitar a fé. Irmãos, o Pedro vira para o paralítico, para o mendigo, e fala: "Ei, em nome de Jesus o Nazareno, ande." E ele estende a mão e fala: "Pega na minha mão, levanta agora." O paralítico pega na mão e levanta imediatamente. Pastor, o que você quer dizer? Que Pedro não questionou a ordem que ele lançou, que Pedro não duvidou do que o Espírito Santo falava na sua alma, que ele teve o discernimento espiritual e disse: "Deus quer curar e Ele quer ser curado, eu vou unir as duas coisas", porque milagre é unir a vontade do céu com o desejo da terra. Se você botava essa frase na internet: milagre é unir o desejo do céu com a vontade da terra. Ele falou: Deus quer e Ele quer. Se Ele quer, então Ele tem a fé necessária. Se Deus quer, então existe a unção necessária. Eu agora serei o caminho para isso, serei um instrumento para isso. E então Ele fala: ande. E Ele estende a mão, e o homem pega na mão, e o homem levanta. Ei, querido, sabe por que muitos milagres não acontecem na nossa vida? Porque a gente provoca o céu com dúvida. São tantas pancadas que a gente tomou, sim ou não? São tantas dificuldades, traições, mentiras, doenças, gente que te enganou, decepção na igreja. E aí você agora fica vivendo em função das dores do passado, da decepção, e você fica nessa aí, e os milagres ficam retidos na tua vida. Por quê? Porque você não tem a maturidade de falar: cara, no mundo tereis aflições, por isso permaneçam comigo. Eu aqui não falho, eu sou o Senhor Jesus, mas no mundo eu não vou enganar ninguém, vocês vão ter perrengue dentro da igreja, fora da igreja, com o irmão, não é irmão, na família, com o marido, com a mulher. Ei, o negócio está pegando. Mas olhem para mim, creiam em mim, diz o Senhor. Ele está dizendo: ei, quando você for fazer alguma coisa, leia a minha palavra. Se a minha palavra disser que pode, exercite a tua fé, faça valer a tua fé, fale com autoridade, fale com crença, fale com convicção. Ah, pastor, meu filho está fora da igreja, minha filha foi morar junto com um vagabundo.
Está difícil, pastor. Meu casamento, pastor, a gente nem se fala mais. Pastor, a minha dívida é de 2 milhões. Como é que eu vou fazer? Esse é o teu problema. Eu conheço um Deus que pega alguém que ganha salário mínimo e bota para ganhar 1 milhão. Eu conheço um Deus que faz isso. Quem conhece esse Deus aí? Alguém conhece? Eu conheço um Deus que te dá uma ideia que salva teu casamento. Eu conheço um Deus que te dá criatividade para fazer o pedido de perdão do jeito certo. Preparar o ambiente para aquele pedido de perdão chegar ao coração e gerar receptividade e gerar resposta positiva. Quem entende isso? Nós precisamos entender agora que nós temos que ativar a nossa fé e nós temos que exercitar a nossa fé no dia a dia. Quando a gente orar, a gente tem que orar e já correr para celebrar. Sabe quando você chuta para o gol? Eu vi um lance, Curry, não é Curry? Um dos principais jogadores da NBA de basquete. Cara, o cara é muito abusado, joga demais. Stephen Curry, é isso? Não é isso o nome dele? Pensa num cara que joga basquete. Ele pega a bola num jogo, não é treino não. Ele vem, papai faz assim, ó, e dá as costas e sai comemorando. Ele arremessa e vem comemorando. Cara, fé é isso. A gente arremessa e já vai para o centro da quadra para comemorar, porque a cesta é certa. Fé não é falar, será que vai bater no aro? Será que vai bater na tabela? Será que vai passar fora da tabela? Vai ser horrível o lançamento? Não. Já corre para celebrar. Fé, se você teve o discernimento de Deus, de que Deus está contigo nisso, que aquilo que você está pedindo não é para a tua vanglória, não é para a tua rebeldia, não é para a tua vaidade, que o nome do Senhor será glorificado naquilo, que o nome do Senhor será exaltado com aquilo, que o reino de Deus vai crescer com aquilo, que gente vai ser abençoada com aquilo. Se esses filtros passam e são todos positivos, então creia, tome posse, faça valer. Não entra numa jogada, posso quebrar o pé. Entra na dividida para ganhar. Chuta com força. É o chute da tua vitória, em o nome de Jesus. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel, somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.